Olha, terminei de assistir a série chamada Dua Escova, da Netflix. Se você não viu essa série ainda, corre pra ver, porque são só 3 episódios. Deixa eu dar uma olhada aqui, ó. 3 episódios. O primeiro tem 50 minutos, o segundo 42 minutos e o terceiro 52 minutos. 3 horinhas você já termina essa série. Na verdade, não é uma série, é uma minissérie. E aqui tem os personagens que, quando eu olhei, eu falei assim: não, tem o Álvaro Muerta. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele, pegando o sotaque aí espanhol. Porque ele fez o La Casa de Papel. E foi uma série assim, que estourou na Netflix. Se você tá assistindo por conta dele, que por sinal ele faz o papel de um professor aqui, que eu achei muito engraçado. Eu falei, gente, ele era professor em La Casa de Papel, ele tá sendo professor nessa série também. Ele tem uma participação muito parecida com La Casa de Papel, já que ele é aquele cara, aquele chefão poderoso que meio que persuade todo mundo. E eu achei bem interessante essa participação dele, só que não é uma participação assim, ele não é o protagonista da série. O protagonista da série, na verdade, é uma senhorinha chamada Isabel. A Isabel, ela perde a sua sobrinha, né? Eu acho que é, porque eu tô gravando esse vídeo aqui, que eu terminei de assistir. E eu tô tentando gravar esses vídeos de bate-papo só pra comentar com vocês mesmo o que que eu achei da série, se vale a pena. Qualquer coisa eu crio uns vídeos mais elaborados, com mais referência. Então aproveita aí, se inscreve no canal, ativa o sino de notificação se você já gosta de séries e filmes e outros conteúdos também aqui do canal. Só dá uma pesquisada aí pra ver se te interessa. Lembrando que, gente, vai ter no mês que vem, né, setembro, eu tô muito animado pro cinema, né? Porque quando aproxima assim de setembro, outubro, aí começa a vir uns filmes de terror, e eu gosto de filme de terror. Vai vir Invocação do Mal, também vai vir outros filmes também. Eu tô muito ansioso para ver um filme chamado A Vida de Chuck, que é um filme baseado, eu assim, você pega o filme no cinema, A Vida de Chuck. Hum, quem é Chuck? Só que aí depois você descobre que esse filme é baseado no livro do Stephen King, que é aquele autor aqui, ó, que fez It. E vários outros livros. Esse daqui é um dos livros, assim, mais disputado dele, mais famoso dele, mas tem outros também. E eu acho que é o Mick Fernegan, que é o diretor também, que ele é um cara incrível. Então você já fica, bota a expectativa no filme aqui em cima. E aí quando você começa a ver o filme, como você começa a ler a sinopse do filme e ver resenha do livro, porque eu não li esse livro ainda, mas eu vi algumas resenhas, você fala assim, gente, que filme incrível. É como se fosse a espera de um milagre. Se você vê no cinema assim, não conheço esse filme, viu lá, a espera de um milagre, você vai assistir? Às vezes não. Mas o que acontece? Voltando pro filme, que é Duas Covas, e também na Netflix tem muitos filmes bons, não é só Wandinha que vai lançar em setembro, a segunda parte, que eu tô super animado pra ver a presença da Lady Gaga, que por sinal não vi Wandinha ainda, só vi até, assim, a primeira temporada eu parei na metade, não assisti, mas agora eu vou pular só pra assistir essa segunda parte, porque eu quero ver a presença da Lady Gaga. Olha, então, essa série, ela vai contar um caso que acontece de duas meninas sumir, a Verônica e a Marta. Essas duas meninas, elas estão indo para uma festa e depois vai acontecer uma reviravolta que você vai descobrir o que essas meninas faziam nessas festas. Eu acho que já deu até para entender mais ou menos o contexto. Só que é uma situação que você fica assim, até a avó, no, a avó dela, eu acho, fica assim, não, como assim? Ela faz esse negócio, não sei o quê. E acontece o sumiço dessas meninas. E aquela série muito novela mexicana, que vai acontecendo uma coisa atrás da outra. Como são 3 episódios, então assim, as coisas têm que acontecer com mais rapidez, né? Então, você começa a se envolver um pouco com a série e quando você vê, já tá terminando. Só que tem umas cenas ali que meio que, beleza, mas bora adiantar esse negócio aí. Mas é isso, ela pega esse carro, ela pede uma carona e aí tem um menino, que eu esqueci o nome dele agora, mas ele, e nem anotei aqui pra poder comentar com vocês. Esse menino, ele dá carona pra essas duas meninas até a porta, até perto ali dessa festa. E gente, a vida dele acaba, né? Porque o que acontece? Acabou se envolvendo ali numa situação que não era pra ele se envolver. E aí você fica, nossa, estragou a vida do menino, sério isso? E então eu fico até pensando, vou pensar 2 vezes antes de dar carona pra pessoa até que eu conheço, né?
Enfim. Mas aí o que acontece? Se passaram 2 anos e o caso não foi solucionado. Só que aquela senhora, ela fica ali. É Suzane o nome dela? Deixa eu ver aqui. Não, Isabel. A Isabel continua ali querendo saber tudo. Só que aí tem o Beltrán, que faz aula com ela. Aula de piano, que ela dá aula de piano. E aí eu fiquei assim, gente, esse menino ele sabe de alguma coisa, e ele sabe. Ele sabe de alguma coisa, e ele faz aula com ela, toma chá na casa dela. É bem aquela história, né? O inimigo tá do nosso lado às vezes. E ela depois chega um momento ali que ela descobre. Que ela vai descobrir que ele sabe alguma coisa e ela vai ali apertar ele. Você fica assim, gente, essa senhora tem cara de ter uns 70 anos, pelo amor de Deus, senhora. E ela entra dentro do barco, ela corre atrás, ela fala com gente que fala com esse Alva, o Salazar, né? Rafael Salazar. O Salazar ele é muito poderoso, que é o professor que faz o papel do professor, né? Na série. E ele é muito poderoso e ela vai atrás e começa a investigar, sendo que aí chega no final da série, já dá mais uma reviravolta também. Você já fala assim, ih, gente, aí a velha já começa. Eu achei o final assim bem sensato. Eu falei assim, a senhora, ó, achei bem sensato o que a senhora fez, entendeu? Já não tava vendo pra onde correr, né? Você já fez um monte de coisa, eu tô falando da senhorinha. A senhorinha vai fazer um caos ali que você não tem noção pra descobrir o que que aconteceu. Porém, chega no final, aí eu fico, ela foi bem sensata mesmo, a atitude dela fez assim, era a única solução, não tinha pra onde correr. Tinha também, aí tem, ela se envolveu com um carinha chamado Severino. O Severino, ele era apaixonado por ela. E até um certo momento, eu achei assim, que eu falei, nossa, Severino ali querendo um relacionamento, tudo. E ele é bem legal, ele vai lá pra arrumar o jardim dela. E tem uma coisa ali também, uma situação ali, que ele descobre por conta de um assovio, ele descobre um negócio. E, e eu pensei assim, não, o Severino é uma pessoa super tranquila, só quer um relacionamento estável, já tá os dois de idade, só que é uma coisinha ali, é, um relacionamento mesmo. Só que depois eu descubro que ele não é tão santinho assim, não, porque ela joga na cara dele, fala assim: eu te conheço desde não sei quando, então eu sei que você tá aprontando. Ele pega pelo braço dela e começa a falar umas verdades pra ela, e você fica assim: caraca, pensando que Severino aí era até nome de Severino, né? Você acha assim, uma pessoa conservadora tradicional, né? E uma coisa também que acontece muito nesses lugares, só queria ressaltar, né? Porque eles falaram assim, não, que o padroeiro da cidade de Santo Antônio. Eu fiquei assim, gente, Santo Antônio é padroeiro da cidade lá em. Porque essa série acontece na Espanha, em Frigiliana. Enfim, é um lugar lá na Espanha. E fala que é o padroeiro da cidade. Como que pode? Porque o padroeiro da cidade aqui no Rio de Janeiro é Santo Antônio. Santo Antônio do Rio, não, da minha cidade. Enfim. E aí o que acontece? Citei isso. Ah, tem uma parte também que é engraçada que eu fiquei pensando assim, gente, será que os professores pensam assim também? Porque alguns professores com certeza devem pensar, né? Aí ela foi lá para poder pegar o histórico da menina na escola, a professora conversando com ela. Eu não sei se aquela mulher era professora ou se era só a mulher ali da coordenação, mas estava dentro da escola e não podia ter esse tipo de pensamento. Ela, hoje em dia tá difícil dar aula, não sei o quê, porque hoje tem alunos que têm dislexia, o outro TDAH. Antigamente a gente separava por inteligente e burro. Os burros tinham que ter uma aula, uma aula mais elaborada. Os inteligentes entendia tudo. E eu ficava assim, gente, será que os professores falam isso por trás? Apesar que eu tive uma professora, muito tempo, que depois falaram que ela até se envolveu com uma confusão, não sei, porque ela falava demais, entendeu? Mas ela agia, ela conversava com os alunos como se fosse aluno também. Então ela falava assim: você não acha que a gente fica zoando os alunos na sala dos professores, não sei o que? Ela falava umas coisas que eu acho que não era pra falar. Então, é complicado, né? Mas isso é pra gente saber que professor também é gente, né? Ser humano, que eles vão zoar também, eles vão falar alguma coisa, mas tem que manter o profissionalismo por trás. Por isso que não pode envolver aluno com professor, entendeu? Porque senão o aluno não vai saber diferenciar. Ah, também tem uma parte muito engraçada que eu fiquei vendo assim, eu falei assim, gente, mas por que o Brasil tem que ficar exposto assim pro mundo inteiro? Porque tem uma situação que eles precisam fugir. Aí o cara fala assim, não, eu queria fugir e eu já tinha organizado tudo.
a gente ia pro Brasil. Eu aluguei um apartamento lá. Só faltou ele falar assim: aluguei um Airbnb lá em São Paulo. Aluguei um apartamento lá em São Paulo e a gente ia se mudar pra São Paulo. E eu fiquei assim, gente, mas pra fugir tem que ser Rio de Janeiro, São Paulo ainda. Ainda bem que não falou Rio de Janeiro, né? Porque eu sou do Rio. Mas, no geral, eu achei a história muito legal. Eu acho que o desenrolar da história foi interessante. Tem aquelas reviravoltas, aqueles plot twists que você vai ficar assim, meu Deus do céu, o que que aconteceu aqui, entendeu? Só que não é uma série que eu vou te falar assim, que na verdade é uma minissérie, só tem 3 episódios. Não é uma minissérie que eu falei assim, nossa, me conectaria pra uma segunda temporada. Talvez se tivesse uma segunda temporada com as reviravoltas, eu assistiria. Se fosse nessa mesma pegada, entendeu? Só que não gerou conexão e eu acho que é muito característico de série mesmo, de minissérie, né? Eu já assisti algumas minisséries na Netflix que eu até prefiro assistir às vezes, já que é bem rápido, você não precisa ficar ali assistindo pra ver uma segunda temporada e ter 10 episódios, vamos dizer assim. Geralmente a minissérie ele tem isso, por isso que fala minissérie. E eu gosto de assistir, porém, é aquilo, né? Às vezes, quando eu tô com pressa, eu gosto de assistir uma minissérie, mas quando eu não tô com pressa, eu prefiro assistir uma série mesmo pra criar essa conexão a longo prazo, entendeu? Pra falar assim, nossa, me conectei a esses personagens. Sendo que esses personagens aqui eu não teve muita conexão. Então, pra quem gosta daquela série que você vai se conectar muito. Não vai ter muito não, tá? Mas se for aquela série que você quiser assistir rápido com as reviravoltas, que você fique, uau, vai ser interessante. Então eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou desse tipo de conteúdo, curte, comenta e me diz aqui alguma série que você vai assistir ou que você tá animado pra assistir. Lançamento, tá, gente? Não pega aquela série antiga não, porque ou pode até deixar indicação de série antiga, porque agora eu tô querendo ver as séries novas. Tudo que tá lançando novo hoje, entendeu? Porque eu fiz uma lista uma vez de séries que eu queria ter assistido, umas séries lá atrás, que hoje em dia eu acho que eu nem vou assistir aquelas séries, entendeu? Se tivesse no hype, eu assistiria. Como não tá no hype, falo, não vou assistir não. Mas se for muito boa, aí sim eu assisto. Então a gente se vê nos próximos vídeos e nas redes sociais. Tchau, tchau.